Agora a senadora Fátima Bezerra a fazer uso da palavra por até 10 minutos. Senhor presidente Ricardo Lewandowski, senhoras e senhores parlamentares, querido povo brasileiro. Senhor presidente, o que estamos vendo hoje neste plenário é o desfecho de um golpe que começou a ser urdido após os resultados das eleições de 2014, quando Dilma Vana Rousseff foi reeleita para comandar o país por mais 4 anos. Naquele momento, a oposição, inconformada, incapaz de ganhar pela via do voto, já imaginava formas de usurpar o poder pelas vias não democráticas. Já tramava na calada da noite este golpe que, se for concretizado, pretende impor ao país um longo período de autoritarismo, de conservadorismo, jogando o Brasil em um indesejável retrocesso social e de desconstrução de direitos tão arduamente conquistados desde a era Vargas. Com o nosso partido. Isto é uma falácia. Senhor presidente, foi exatamente o contrário. Foram os governos do PT que mais investiram e promoveram o respeito às instituições para que tanto o Poder Judiciário como a Polícia Federal e o Ministério Público tivessem ampla autonomia de investigação para levar adiante operações como a Lava Jato. Houve um incitamento ao ódio ao PT, à esquerda brasileira, aos movimentos sociais, e com isso cresceu neste país, sim, o conservadorismo, a discriminação, a intolerância com os mais pobres, com os negros, com a população LGBT. Não deixaram, senhor presidente, não deixaram a presidenta governar desde o primeiro dia do seu mandato. Os perdedores não tiveram prurido algum em se aproveitar de uma crise econômica internacional e se unir ao capitão do golpe, o senhor Eduardo Cunha, que em uma ação sabotadora colocou em votação pautas bombas, e ao vice-presidente traidor e oportunista Michel Temer, para criar a ingovernabilidade, agravando ainda mais os efeitos da crise econômica. Nós sabemos que os atos necessários para configurar crime de responsabilidade e, portanto, afastar uma presidenta legitimamente eleita, não puderam ser comprovados pela comissão de impeachment, que durante quase 3 meses analisou as denúncias. Na verdade, os 44 depoimentos de testemunhas que ouvimos aqui no Senado Federal, tanto da defesa quanto da acusação, os argumentos apresentados por ambas as partes, a perícia realizada por servidores do Senado, tudo isso só se viu para dar uma convicção ainda mais firme que temos repetido desde que o senhor Eduardo Cunha, em desvio de finalidade, em uma atitude mesquinha e vingativa, resolveu acatar o pedido de impeachment encomendado pelo PSDB. As pedaladas fiscais, os tais decretos, são meros artifícios utilizados por aqueles que procuram um atalho para efetivar o golpe e assumir o poder. As incongruências e contradições da denúncia ficaram claras não só na brilhante e competente defesa do Dr. José Eduardo Cardoso, mas foram reafirmadas por recente parecer do Ministério Público Federal, que pediu o arquivamento das denúncias contra a presidenta Dilma relacionadas às pedaladas, e também pelo resultado do julgamento realizado pelo Tribunal Internacional pela Democracia, que reuniu especialistas vindos de vários países condenando o impeachment da presidenta Dilma. Também para grande parte da população
que continua erguendo nas ruas suas vozes para pedir o fora Temer, está mais do que comprovado que o que chamam de pedaladas fiscais nada mais foram do que simples operações contábeis e que os decretos de suplementação orçamentária não passaram de adequações ao orçamento. Aliás, instrumentos utilizados por vários governantes em todos os níveis e até mesmo por donas de casa, especialmente em épocas de crise. Por isso, senhor presidente, não adianta quererem nos censurar, retirando das notas taquigráficas as palavras infâmia, fraude, porque diante da falta de embasamento jurídico, de comprovação de crime de responsabilidade por parte da presidenta Dilma, é sim um relatório fraudulento este apresentado pelo senador Anastasia. A despeito de seguir um rito constitucional, o texto inverte fatos em busca de um mérito que não pôde e não pode ser comprovado. Isso tem nome, é fraude. Senhor presidente, cada um de nós é responsável pela construção desta história, pelas escolhas que fazemos. E os que votam com o relator, está claro, têm em comum um imenso desprezo pela democracia e um inaceitável desrespeito pela soberania popular. Os que concordam com o senador Anastasia compactuam, na verdade, com o golpe e estão de acordo com a agenda de retrocessos que está por trás desse golpe. Antes mesmo da certeza do poder, já colocam em curso o projeto de dilapidação do patrimônio público por meio das privatizações feitas de forma assodada e irresponsável e da entrega do nosso pré-sal, tão importante para garantirmos a continuidade das metas do precioso Plano Nacional de Educação, pelo qual tanto lutamos. Não é só um golpe contra a presidenta Dilma, contra a Constituição e contra a democracia. Trata-se da imposição de uma agenda para confiscar direitos dos brasileiros, como as já anunciadas reformas trabalhistas e da Previdência, que mexem com a jornada de trabalho, a idade mínima e o tempo de contribuição para a aposentadoria. Uma agenda que pretende congelar gastos sociais, comprometendo os direitos conquistados na educação e na saúde, como a famigerada PEC 241, que ao acabar com a vinculação constitucional dos investimentos em saúde e educação, fere de morte a nossa Constituição cidadã no que diz respeito aos direitos sociais. Isso é um crime contra o povo brasileiro, que nas urnas já derrotou esse projeto 4 vezes. Não é por acaso que os que defendem o impeachment baseiam seus argumentos em um suposto conjunto da obra. Não é por acaso que, enquanto estamos na iminência de afastar a primeira mulher eleita neste país, uma mulher honesta, contra a qual não pesa nenhuma acusação de crime ou de desvio moral e ético, o senhor Eduardo Cunha, envolvido até o pescoço em denúncias na Lava Jato, que corresponde a quase 10 inquéritos no Supremo, permanece solto, ainda com seu mandato preservado, em razão de um acordão entre os interessados no golpe, sob as bênçãos do presidente usurpador. Não é por acaso que, enquanto a presidenta Dilma está sendo afastada por ter atrasado repasses para bancos públicos de subvenções dadas a agricultores para impulsionar a economia no país e por fazer adequações orçamentárias para cumprir compromissos, especialmente com programas sociais, o presidente, que usurpou sua cadeira, e vários membros de sua equipe têm, estes sim, seus nomes envolvidos em delações ocorridas nas investigações da Lava Jato. No último fim de semana, o Marcelo Odebrecht afirmou que Temer negociou dentro do Jaburu doações ilegais para campanhas do PMDB. É um escárnio, senhor presidente, tirar do poder uma presidenta que jamais teve seu nome citado por nenhum delator, simplesmente porque não tem participação em crimes, para colocar em seu lugar alguém que teve seu nome envolvido em diversas delações e que com a presidência ganhará de quebra a blindagem para não ser sequer investigado por esses crimes. Repito, é uma blindagem vergonhosa que escancara o que temos dito, que o impeachment é também para sepultar investigações.
O meu voto, senhor presidente, respeita a minha história, pois tenho a mesma origem humilde de milhares de mulheres nordestinas que Clarice Lispector transportou para a literatura no belo romance A Hora da Estrela. O meu voto é não, senhor presidente, não ao golpe que viola a Constituição e revela imenso desprezo pela democracia, não à agenda imposta pelo golpe que ataca as conquistas sociais e os direitos dos trabalhadores brasileiros, não ao golpe. Agradeço a senadora Fátima Bezerra. Convido agora a fazer uso da palavra o eminente senador Gladson Cameli, por até 10 minutos. Senhor presidente, ministro Ricardo Lewandowski, senhoras e senhores senadores. Hoje, a história do Brasil está sendo escrita, creio nisso, por maioria de parlamentares que não tolera crimes contra o dinheiro do contribuinte, que não aceita a incompetência na gestão dos recursos públicos, que não acredita em um Brasil onde o Estado é meramente instrumento de pilhagem por um grupo político. E, senhor presidente, como defensor da ordem constitucional, senador da República, membro do Bloco Democracia Progressista, acriano e, sobretudo, brasileiro, tenho o dever moral e ético de votar, sim, para o relatório aprovado na semana passada pela Comissão Especial do Impeachment. O relatório do senhor senador Antônio Anastasia é uma peça jurídica riquíssima e de inegável correspondências aos fatos ora em julgamento. A bem verdade, a atual crise econômica, a mais profunda de nossa história, já possibilitaria a qualquer cidadão testemunhar as ações irresponsáveis contra o orçamento público empreendidos pela presidenta Dilma Rousseff e seu governo. É importante frisar que todo o processo de investigação, do contraditório, de oitivas de testemunhas e de elaboração do relatório foi realizado com amplo respeito ao devido processo legal, ao direito de defesa e, sobretudo, dentro dos limites previstos em nossa Constituição, em nossas leis, além dos princípios basilares do Estado Democrático de Direito. Nos últimos meses, foi possível sedimentar ainda mais a convicção de que a abertura de créditos suplementares sem a aprovação do Congresso Nacional e as chamadas pedaladas fiscais constitui, sim, crimes de responsabilidades passíveis de afastamento da Presidenta da República. Vejam, senhoras e senhores senadores, que o afastamento de um governante não é motivo de orgulho para os brasileiros. O impeachment é o fechamento das cortinas de um espetáculo em que o ator principal, o presidente da República, trouxe aos espectadores mais a tragédia do que a comédia. Não podemos negar que em um processo traumático, afinal, é um julgamento de um chefe de Estado eleito pelo povo. Em 2011, quando a presidenta Dilma assumiu o cargo, tínhamos a impressão de que o lema Brasil, país do futuro, finalmente havia chegado. Mas, como já tive a oportunidade de mencionar, a presidenta Dilma conseguiu fazer de uma ponte sólida para o desenvolvimento uma corda bamba. Uma corda que derrubou o Brasil nos últimos 2 anos e que deixou feridas espalhadas no desemprego, no endividamento das famílias, na inflação e no caos das políticas públicas. São desafios que demarão um empenho ainda maior dos brasileiros, do parlamento e do presidente Temer que serem superados. Tenho convicção, senhor presidente, de que são nesses momentos de estresse político
que fortalecemos a nossa base democrática, que nossas instituições provam sua maturidade e a sua capacidade de dar respostas satisfatórias às turbulências nacionais. Temos a felicidade de contar com uma Constituição que disciplina claramente o julgamento e o afastamento do presidente da República por crime de responsabilidade, com a participação da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. E que vejo membros desta casa mencionarem que estamos testemunhando um golpe. Creio que realizam um desserviço à nossa democracia e à nossa Constituição. A presidenta Dilma foi condenada pelo Tribunal de Contas da União pelo mesmo crime que cometeu no ano passado. Teve o processo de impedimento autorizado por ampla maioria da Câmara dos Deputados, com a vigília do Supremo Tribunal Federal. Foi afastada provisoriamente por ampla maioria dos senadores desta casa. Teve os direitos de defesa assegurados pela comissão do impeachment, com a participação ativa do presidente da Suprema Corte. Desconheço, senhoras e senhores senadores, qualquer golpe que envolva tantas instituições, tantos agentes públicos democraticamente eleitos, além do próprio povo que protestou incansavelmente contra um governo que mais desagregava do que unia. O golpe é uma alegação que chega a ser grotesco aos olhos de quem verdadeiramente tem compromisso com a causa pública e o futuro do Brasil. E é por esses motivos, senhor presidente, ministro Ricardo Lewandowski, por acreditar em nossa Constituição, em nossa democracia, na convicção da existência de graves crimes de responsabilidade, que voto pelo prosseguimento do julgamento do afastamento definitivo da presidenta da República, Dilma Rousseff. Era o que eu tinha a dizer. Meu muito obrigado. Agradeço ao senador Gladson Cameli. Anuncia agora a palavra do senador Aécio Neves, revelando ao egrégio plenário que Sua Excelência falará em nome do PSDB. 6 oradores inscritos deste partido abriram mão da palavra para que o senador Aécio Neves os representasse. Minha contagem eram 6 aqui, então... Todos os oradores inscritos, presidente. Todos. Bem, então 10 oradores abriram mão e o senador Aécio Neves falará pelo PSDB por até 10 minutos. Está com a palavra. Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, em reunião ocorrida há pouco mais de 1 hora, o conjunto dos senadores do PSDB, nesta casa, optaram por declinar, senhor presidente, de suas inscrições para que eu pudesse ter a elevada honra de representá-los nessa fase intermediária da discussão do processo de afastamento da senhora presidente da República. Fizeram isso e, de pronto, agradeço a deferência, os senadores Ricardo Ferraço, Aloísio Nunes, Ataíde de Oliveira, Cássio Cunha Lima, Dalírio Beber, Flecha Ribeiro, José Aníbal, Paulo Bauer e Tasso Gereissati. Fazem isso, senhor presidente, em consonância com o sentimento maior da sociedade brasileira, que quer ver essa etapa do processo vencida. Além disso, o fazem porque os elementos de convicção, na visão de cada um deles e do conjunto da nossa bancada, já estão fartamente atendidos no relatório do senador Anastasia. Na verdade, eu começo por me referir ao relatório, e não posso fazê-lo sem antes registrar mais uma vez a reiterada tentativa de setores da oposição, desde o início da discussão desse processo, de desqualificar o relator. Hoje mesmo buscam arguir mais uma vez a sua suspeição. Atacam, senhor presidente e senhores senadores, o senador Anastasia, um dos mais qualificados e honrados homens públicos em atividade no Brasil, porque não podem atacar o seu relatório denso, robusto, claro
irrespondível, inquestionável ao apontar os crimes cometidos pela senhora Presidente da República. Ali está atestado de forma absolutamente cristalina que a senhora Presidente da República, no exercício do seu mandato, atentou contra a lei orçamentária e contra a lei de responsabilidade fiscal ao editar os decretos e ao permitir que as pedaladas ocorressem de forma reiterada no seu governo. E não somos nós do PSDB, não é a antiga oposição e hoje base do governo que determina qual crime para quem afronta a Constituição. O crime, senhor presidente, é o afastamento, definido lá atrás pelos constituintes, não apenas de 88, mas por vários que o antecederam. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui hoje, ao votar favoravelmente ao relatório do senador Anastasia, é defender a Constituição, é defender a própria democracia. Aqueles que cometem crimes têm que, por eles, serem responsabilizados, e é isso que nós estamos aqui propondo. De forma magistral, o senador Anastasia nos lembra, num trecho do seu denso relatório, abro para ele aspas, nos crimes de responsabilidade, ao contrário dos crimes comuns, não se julga a pessoa, mas o desempenho da função. A condenação não impõe castigo pessoal, como, por exemplo, a restrição da liberdade, mas o despojamento do cargo e a inabilitação temporal para a assunção de funções públicas. Estamos, portanto, aqui, senhor presidente, convencidos de que as ilegalidades cometidas pela Presidente da República e que estão levando ao seu afastamento, acreditamos nós, trazem uma outra consequência muito mais perversa para o conjunto da sociedade brasileira. Se, por um lado, do ponto de vista jurídico, no nosso entendimento, as condições para o afastamento da senhora Presidente da República estão absolutamente consolidadas no relatório Anastasia, é preciso que se diga que essa mesma irresponsabilidade, essas mesmas ilegalidades produzidas pela senhora Presidente da República trouxeram a sua mais perversa face, não para a classe política, não para a oposição ou para o governo, mas para milhões e milhões de brasileiros, porque foram essas mesmas ilegalidades que ensejam esse processo e que levarão ao seu afastamento, que levaram o Brasil a ter hoje, senhor presidente, 12 milhões de desempregados, 5 milhões apenas a partir do ano de 2013. Foi essa mesma ilegalidade, senhoras e senhores senadores do meu partido, que me honram com essa delegação e demais representantes de outros partidos aqui no Senado da República. Foram essas mesmas ilegalidades que levaram cerca de 170 mil comércios a serem fechados apenas nos últimos 18 meses, cerca de 400 por dia. Foram, senhoras e senhores senadores, brasileiros e brasileiras que nos acompanham neste instante, foram essas mesmas ilegalidades que levarão ao afastamento definitivo da senhora Presidente da República, que levou a desigualdade social entre os brasileiros voltar a subir depois de mais de 20 anos de queda. Foram essas mesmas ilegalidades que permitiram que a renda média do trabalhador brasileiro tivesse uma queda de mais de 5% apenas, pasmem, senhoras e senhores, apenas no último ano. Foram essas ilegalidades, o descompromisso com o equilíbrio fiscal, com a verdade, que levaram a alimentação dos brasileiros a subir mais de 15% apenas no último ano. Foram essas irresponsabilidades e ilegalidades cometidas pela senhora Presidente da República que levou mais de 8 milhões de famílias brasileiras a retornar às classes D e E. Foram essas ilegalidades que levaram mais de 60 milhões de brasileiros a estarem hoje com suas contas atrasadas. Mais de 1.600.000 brasileiros a abandonar os seus planos de saúde por incapacidade de pagá-los. E mais de 1 milhão de jovens brasileiros a abrirem mão da escola privada, conquistas que alcançaram ao longo de duros anos. Senhoras e senhores parlamentares, hoje é um dia decisivo para a vida brasileira, uma etapa que teremos que superar com responsabilidade, com que agimos até aqui,
e com compreensão em relação ao Brasil que teremos que reconstruir. Eu me orgulho, senhor presidente, me orgulho imensamente desde o início de todos esses desatinos praticados pelo governo, ao lado de vários companheiros do PSDB e outros da antiga oposição, ter alertado na campanha de 2014 e mesmo antes dela, para as consequências nefastas da forma pela qual o governo agia. Pois bem, senhor presidente, os brasileiros constatam aqueles alertas que fazíamos da forma mais dura e impensável possível. Portanto, se estamos aqui hoje, estamos para defender a nossa Constituição, para dizer que ninguém, nenhum brasileiro, e em especial o presidente da República, está acima da lei. E acredito sinceramente, que algumas lições ficarão de todo esse episódio. E uma delas é de que a sensação de impunidade que imperava em todos os altos escalões do antigo governo não terá mais espaço na vida pública nacional. Os governantes estarão em todos os níveis, senhor presidente, mais atentos a cumprir as leis, a cumprir a Constituição e a respeitar a verdade. A verdade, patrimônio inestimável, insubstituível daqueles que querem fazer vida pública. Portanto, senhoras e senhores parlamentares, acredito que dentro de poucos instantes ou dentro de poucas horas estaremos vivendo uma fase fundamental desse processo. E quero aqui reiterar que o meu sentimento, o sentimento que aqui hoje represento, não é apenas dos mais de 51 milhões de brasileiros que me deram a honra do seu voto nas últimas eleições presidenciais. Os brasileiros, mesmo os que votaram na presidente da República, hoje afastada, querem que o Brasil tenha uma nova chance. Estamos, portanto, senhor presidente, na presença da figura máxima da magistratura brasileira, do presidente do Supremo Tribunal Federal, dizendo que respeitamos a nossa Constituição, e respeitar a nossa Constituição é votar favoravelmente ao relatório do senador Anastasia, porque em última instância, o que estamos fazendo hoje e faremos nas etapas seguintes é defender a democracia. Ninguém pode cometer crime impunemente, e a sanção é a prevista na Constituição. Voto sim pelo afastamento definitivo da senhora Presidente da República. Agradeço ao senador Aécio Neves, esclareço que, de fato, Sua Excelência fala em nome de 10 integrantes do PSDB, visto que Sua Excelência é o 11º, mas, de fato, 6 integrantes desse partido abriram mão de fazer uso da palavra. Obrigado, senador. Convido agora a fazer uso da palavra o senador Wellington Fagundes. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, população que nos acompanha atentamente nesse momento. Saúdo ainda o Senado Federal, enaltecendo o papel desempenhado pela Casa no difícil momento político e econômico que a sociedade brasileira ora enfrenta. Saúdo a todos os parlamentares, assessores, consultores, jornalistas, funcionários da Casa e demais colaboradores pelo exemplar trabalho de acompanhamento desse processo e pelo apoio que nos tem prestado a fim de que cheguemos à melhor decisão para o fortalecimento da democracia brasileira. Sempre fui cauteloso ao longo desse procedimento, por respeito ao povo mato-grossense e também ao povo brasileiro. Durante a instrução deste processo contra a senhora presidente, ouvi e ponderei atentamente os argumentos da acusação, tanto quanto as alegações da defesa. Tivemos muitas semanas de debates e, democraticamente, vencemos mais essa etapa, sempre respeitando o contraditório e também a ampla defesa e a livre manifestação das partes. Ressalto que esta Casa tem sido cuidadosa no respeito à Constituição Federal. A Lei 1079 de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o processo do impeachment.
também ao regimento interno e aos estabelecimentos emanados do Supremo Tribunal Federal. Quero observar que tudo isso está sendo feito com atenção às outras grandes e urgentes responsabilidades desta Casa. Mesmo com este processo, o Senado seguiu trabalhando e cumprindo a sua tarefa. Da minha parte, dediquei-me ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2017, a LDO, ao qual fui designado como relator. Uma tarefa que me absorveu profundamente e a qual empreguei vasta parcela das minhas energias e do meu tempo. Fico satisfeito diante da acolhida do meu trabalho por parte das lideranças da sociedade organizada, dos parlamentares, dos especialistas e também da opinião pública. Como relator da LDO, escalei o resgate da respeitabilidade e da credibilidade da peça orçamentária como uma grande prioridade, de forma a dar condições estruturais de planejamento a todos os governos futuros. Como sabemos, o Brasil peca pela falta de planejamento e de previsibilidade dos negócios. Por isso, nesse trabalho, tratamos de estabelecer claros princípios e procedimentos fundamentais para o alcance desses objetivos, tais como: o orçamento precisa ser realista e não uma peça de ficção, evitando aprovar aquilo que não tem condições de ser executado. Por esta razão, trabalhamos pela incorporação de mecanismos de limitação das despesas primárias. Definimos que qualquer aumento da arrecadação deve ter como finalidade maior os investimentos e não as despesas. Priorizamos que sejam direcionados recursos para a conclusão das obras inacabadas, um dos grandes males da falta de planejamento a que me referi há pouco. Firmamos a decisão de deixar expressa no texto a proibição de que o governo recrie a CPMF ou qualquer outro imposto para inflar suas estimativas de receita. Definimos também medidas de estímulo ao desenvolvimento dos estados e dos municípios, materializados na garantia do Fundo de Apoio às Exportações de 2017, o chamado FEX, de modo a compensar estes entes federados pelas isenções fiscais atribuídas às exportações. Fortalecemos a transparência como requisito para os atos do governo. Com esse objetivo, firmamos a exigência de que o Tesouro demonstre seus débitos com os bancos públicos por intermédio dos balanços, ou seja, auditoria fiscal. E ainda nesse sentido da transparência, fixamos que em 2017 o governo seja obrigado a fazer a auditoria da dívida pública para sanar qualquer desconfiança. Dediquei-me a fazer essas considerações no relatório da LDO em nome dos valores éticos, políticos e sociais que orientam a elaboração orçamentária. Elas são essenciais à boa governança financeira, da qual, por sua vez, depende a confiança dos agentes econômicos. Até mesmo para que o país, senhor presidente, não volte a enfrentar processos como esse que ora estamos aqui discutindo.